Pessoal, vamos trabalhar agora a estrutura condicional encadeada. A estrutura condicional encadeada é utilizada quando temos mais de duas opções a serem testadas. 3, 4, 5, não importa quantas, mais do que duas. Bom, olha o projeto. Vamos desenvolver esse projeto aqui para facilitar o entendimento. Elaborar um projeto em Lazarus que leia 3 números distintos, 3 números diferentes, 3 números quaisquer. E apresente um componente label o menor deles. Bom, então, vamos testar esses 3 números e determinar qual deles é o menor, apresentando o resultado no componente label. Bom, vamos ao Lazarus. Vou dar um F12 aqui, vamos ao formulário, vamos introduzir então 3 labels e 3 edits, para poder entrar com os valores. Então vamos lá, label 1, vamos na propriedade caption, vamos escrever aqui, digite um número. Muito bem, vamos colocar agora na frente um edit. Outro label, vamos mudar o caption, colocar digite o segundo número. Mais um edit, vamos alinhá-lo aqui. Isso. Vamos colocar outro label. Vamos escrever no caption, digite o terceiro número. E vamos inserir mais um edit. Vou alinhá-lo aqui. Ótimo. Então são 3 labels e 3 edits. Digite o primeiro número, o segundo número, o terceiro número. Então vamos entrar com um número em edit 1, um número em edit 2, outro número em edit 3. Vamos inserir um botão e vamos programar o evento onClick desse botão. Ou seja, vamos entrar com 3 números. Quando eu clicar em button, nesse botão, vou trocar o label dele para, por exemplo, processar. Podia ser calcular também, o nome que você quiser. Quando você clicar nele, então, em tempo de execução, aparecerá o resultado em um label. Então, vamos colocar um label aqui, vamos colocar um texto nele, colocando assim, menor número. E colocar outro label para receber o resultado, conforme o enunciado nos pediu. Então, esse label 5 receberá o resultado. Vamos adequar aqui o tamanho do formulário. Pois bem. Vamos programar o evento onClick do botão processar. Duplo clique em processar. Bom, abriu então uma procedure botão onClick, evento onClick do botão 1, onde nós faremos o código desse nosso projeto. Temos algumas variáveis a criar. Então, antes do begin, vamos criar 3 variáveis para receber os valores de edit 1, edit 2 e edit 3. Por exemplo, vamos chamar de x, y e z. Essas 3 variáveis do tipo real. Ótimo. X receberá o conteúdo de edit 1, só que x é real e edit 1 é texto. Então temos que pegar o valor de edit 1, que é texto, que é string, e passar para real, ou seja, float. Vamos pegar o valor de que então? De edit 1 ponto text. Não pode esquecer da propriedade text. Pode colocar apenas edit 1 não. Edit 1 ponto text.
sempre citando a propriedade. Vamos fazer a mesma coisa para y e para z. Eu vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou trocar aqui para 2 e aqui para y. Fazer a mesma coisa agora. Ctrl V para edit 3, ou seja, para z. Muito bem. Então os 3 números estão lidos. O que temos que fazer agora? Testá-los. Verificar qual dos 3 é o menor. Como fazer isso? Temos 3 números. Tem que perguntar se um é menor que os outros 2. Então vamos fazer isso para cada um deles. Se x menor do que y, e aí temos que ter parênteses. Por quê? Porque são duas condições. Porque as duas coisas têm que acontecer. X tem que ser menor do que y e x tem que ser menor do que z. Se isso acontecer, se x menor do que y e x menor do que z, o x é o menor de todos. Então, vamos criar uma variável aqui. Vou declarar uma variável para receber o menor valor. Por exemplo, k. Então, k recebe x. Bom, mas isso pode não ser verdadeiro, né? X pode não ser o menor deles. Então temos que perguntar de forma encadeada se o y é menor do que os outros dois. Então vamos lá. Se y menor do que x e y menor do que z, ou seja, se o y for menor do que os outros dois, significa dizer que o menor de todos, que eu estou guardando na variável k, é o y. Bom, estou testando de forma encadeada. Testei o x. Vamos supor que x não seja o menor. Fui para o else, para o senão. Testei o y. Y também não é o menor. Então, quem que sobrou? Quem que pode ser o menor? Apenas o z. Então não precisa nem testar. Já pode atribuir direto. Se quiser, pode testar também. Senão, se z menor do que x e z menor do que y, também pode. Mas a forma encadeada, uma de suas vantagens é essa. É você não precisar fazer o último teste. Por quê? Porque já testou todos os outros. Sobrou apenas o último. Então não precisa testar. Pode atribuir direto, como fizemos. Olha que interessante a forma encadeada. Se essa condição aqui for verdadeira, eu vou para o então. E executo esse comando k recebendo x. Senão, se. Então, senão, se. A segunda condição for verdadeira, hein? Executo o segundo então. Senão, e aí poderia continuar se eu tivesse mais testes. No caso, não tem nenhum outro teste a fazer. Só sobrou essa última opção, então posso fazer a atribuição direta aí. Bom, nesse momento, saio do se, por isso que eu coloquei esse ponto e vírgula. É o único lugar que tem esse ponto e vírgula. No if, veja só pode ter esse ponto e vírgula nesse final, nessa estrutura, nesse tipo de estrutura. E agora posso atribuir o valor de k a label, que foi o que o enunciado nos pediu. Vamos voltar ao enunciado e verificar que o menor deve ser atribuído a um label. Então vamos fazer isso. Como que vamos fazer? Qual label? Vamos voltar ali no enunciado para ver qual label. Melhor, perdão. Vamos voltar aqui ao formulário, ao label 5. Então o label 5 vai receber esse valor. Então, F12, label 5. Ponto. Bom, agora o label 5, a propriedade que nós vamos atribuir esse valor é a propriedade caption. Propriedade caption. Então label 5.caption recebe o conteúdo da variável k. Acontece que label 5.caption é texto e k é do tipo real. Então temos que
transformar para texto, porque é o label que vai receber o valor. Então, float to str. De quem? De K. Muito bem. Antes de executar, vamos salvar esse projeto, nesse disquete duplo. Salvar tudo. Vamos salvar. Vamos escolher uma pasta para a gente fazer isso. Vamos lá. Vamos criar uma pasta. Vou chamar de EX05. Muito bem. Duplo clique. Vamos salvar a Unity. E vamos salvar o project. Está salvo. Se não houver erro algum, podemos executar. Veremos então o resultado. Está compilando. Veja aqui embaixo. Está linkando. O projeto foi criado com sucesso. E aí está o resultado. Vamos então entrar com 3 valores aqui. Vamos fazer alguns testes. 2, 3 e 4. Nesse caso, o maior número é 4. Vamos ver. Ou melhor, menor número é 2. Perdão, estamos calculando o menor. Então, o programa está funcionando redondo. Vamos supor agora que aqui seja 20, aqui seja 3 e 4. Ele terá que imprimir 3, o menor número. Vamos lá? 3, menor número. Então, vamos supor que aqui seja 30 agora, para fazer esse outro teste. E agora ele terá que imprimir o número 4. Vamos ver. Imprimir o número 4. Então o programa está funcionando adequadamente. E aí está um exercício sobre estrutura condicional composta encadeada.